Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Começamos mais um alimento diário. Sim. Né? A presença invisível de Jesus. Sim. Glória a Deus. Amém. E o tema da mensagem de hoje, né, é o destino do governo humano e a grande comissão. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 31. Senhor Jesus. 2:31, amém? Daniel capítulo 2, versículo 31 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e eles não se viram mais, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nessa visão, né, que o rei Nabucodonosor teve, sim, e Daniel interpretou, sim, aqui fala a respeito dos governos, né, dos governos humanos. Né. Desde aquela época, né, isso aqui não é só de um governo específico, né, mas de todos os governos humanos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós podemos ver essa semana na palavra, que o governo do homem, né, o governo do homem, o destino dele é a destruição. Senhor Jesus. Esse é o governo do homem. Senhor Jesus. Né? O destino dele é a destruição, a corrupção. Não há esperança no governo do homem. Né? Nós estamos num momento muito, né, complicado no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Né? Se você acompanha a geopolítica, você vai perceber que no mundo inteiro está muito complicado a relação de governos, né, e de autoridades. Né? Uns confiam em uns, outros confiam em outro, né? Pensa que aquele lá vai ser melhor que o outro. Sim. Mas no final, irmão, o governo humano está fadado à destruição, sim, à corrupção. Sim. Esse é o destino do governo humano. Verdade. Senhor Jesus, por quê, né? Então, assim, porque ele foi contaminado pelo pecado. Por isso que o governo humano não dá certo, ele está fadado à destruição. Porque foi contaminado pelo pecado. Ó Senhor Jesus. Então o homem, né, ele ao pecar, ele perde a conexão, né, com Deus. O homem, quando ele pecou no jardim do Éden, ele ficou desencabeçado. Sim. Né? Então, aos olhos de Deus, é como se o homem agora fosse, já viu uma galinha sem cabeça? Né, anda toda desgovernada para um lado para o outro. Sim. Isso é aos olhos de Deus o que é esse governo humano. Um governo humano que não está encabeçado pelo Senhor. Né? Ele não, talvez as pessoas olhem assim, nossa, que governo bom. Né? Mas aos olhos de Deus é uma galinha sem cabeça. Né? Porque é um governo humano. E não tem como de um governo humano, né, sair coisa boa se não estiver encabeçado pelo Senhor. Senhor Jesus. Então, né, nós vemos nessa semana no Alimento Diário, né, o irmão ele falou um pouco da história, né, ele foi dando um breve resumo, né, desde a criação lá de Adão e Eva, né, foi passando por vários personagens da Bíblia, né, mostrando, né, como o homem é caído, né, por causa do pecado. Ó Senhor Jesus. Em Gênesis 2, no versículo 17, podem abrir aí.
Gênesis 2:17. Leia, Odete, para mim, por favor. Gênesis 2:17. capítulo 2, versículo 17. Isso. Ok. Vou ler. Amém? Mas da árvore do conhecimento, Sim. do bem E do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Aqui, irmãos, o Senhor, Ele requer uma coisa de nós. Se você for ver nessa passagem, a única coisa que o Senhor quer de nós é que nós obedeçamos. Sim. Que nós o obedeçamos. Sim. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida de forma plena e cabal. Verdade. Nós devemos ser firmes, irmãos, em obedecer a palavra de Deus. Sim. Todo o caos que veio até o mundo, até hoje, foi por causa da desobediência. Porque o homem não obedeceu a Deus. Né? E Gênesis 3:6 diz assim. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui é a queda, né, do homem. Ó Senhor Jesus. Então, a partir daí, né, o homem tentará buscar tudo aquilo que ele teria de forma plena e de graça no Éden. A partir da queda, irmãos, o homem, né, ele se corrompeu. E então, agora ele vai ter que buscar tudo aquilo que ele tinha de graça, Serafim, lá no Éden. O que é que ele tinha de graça? Né? A partir daí, então, ele vai buscar atrás de alimento, né? Ele vai ter que correr atrás de segurança, de alegria, sendo que tudo isso ele tinha lá no Jardim do Éden, era proporcionado para ele. Olha só, né, as consequências da desobediência. Ó Senhor Jesus. Então, né, agora ele começa a buscar uma justiça própria. Sim. Abre aí em Apocalipse 19:8. Pode deixar aí aberto. Apocalipse 19:8. Então o homem ele vai passar a buscar alimento, alegria, Sim. segurança. Sim. E depois ele também quer buscar a justiça própria. Sim. E tornar célebre o seu nome. Sim. Isso são as coisas que o homem até hoje está buscando. Ó Senhor Jesus. Né? Então, em vez de o homem estar com o Senhor, estar desfrutando do Senhor, da presença do Senhor, o homem ele era pleno no Jardim do Éden. Sim. Ele era alimentado em todos os sentidos no Éden. Mas ele desobedeceu e agora ele vai tentar, né, e meio que criar um mundo paralelo para ele poder suprir todas essas necessidades que o homem tem. Ó Senhor Jesus. Sim. Então esse foi um dos resultados da queda, né? Alguns dos resultados da queda. Ó Senhor Jesus. E a justiça própria, né? Que representa, né, a veste. Que em Gênesis 3:7 diz, abriram-se então os olhos. Gênesis 3:7, amém? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui essa figueira representa, né, a veste humana, que não é possível cobrir a sua nudez do pecado. Ó Senhor Jesus. Então, quando tentamos se achegar a Deus, nos justificando, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Assim como Adão e Eva fez. Sim. Né? Quando a gente chega diante do Senhor, né, mas eu não bebo, eu não fumo, né, eu não faço, né, essas coisas erradas que o mundo faz. Ó Senhor Jesus. Isso aí, irmãos, isso aí muitos falam. Inclusive eu conversei com uma colega minha ontem, ela falou essa mesma coisa. Mas eu fico só em casa, né, de boa, não faço mal para ninguém. Sim. Eu falei para ela, tudo isso aí é trapo de imundícia diante do Senhor. Isso aí é a mesma coisa que Adão e Eva fez, tentando cobrir a sua nudez. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, não adianta nós querermos nos achegar diante do Senhor, Sim. estar diante do Senhor, Sim. com a nossa justiça própria. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Isaías 64, né, para você anotar e tomar nota. 6, né, que diz assim:
Mas todos nós Sim. somos como o imundo. Nossa, meu Jesus. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, né, nossas coisas que a gente acha que é bom, que é certo, como trapo de imundícia. Ó Senhor Jesus. Então você vê aqui que ele não diz alguns de vós. Né? Aqui não está dizendo assim, mas alguns de vós, né, são como imundo. Aqui está dizendo que é todos nós. Todos nós estamos incluídos aqui. Quando nós queremos exercer a nossa justiça própria. É como um trapo de imundícia. Amém? Senhor Jesus. Somente Cristo, irmãos, né? Em João 1:29 diz que somente Cristo ele é a nossa justiça, porque ele é o Cordeiro que foi imolado, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim. Ali quando Adão e Eva pecou, o Senhor provavelmente ele imolou um cordeiro, né? Não fala foi um animal, mas nós cremos que foi um cordeiro, representando o Senhor Jesus, que foi imolado por causa de nós, para cobrir o nosso pecado. Nós não somos salvos porque eu e você deixamos de fazer coisas erradas. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Verdade. Então, quando nós temos Cristo, o Senhor olha para você, Odete, e vê Cristo. Deus olha para você e vê Cristo, não Odete o bonzinho. Não. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, abre aí agora em Gênesis 4:20. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Apocalipse 19, né, ele diz, a gente fala, né, que o que são atos de justiça, né? O que são atos de justiça? Né? O que são atos de justiça que diz em Apocalipse, versículo 19. Ó, fala assim, ó, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Então, irmãos, o que são atos de justiça segundo a palavra de Deus? Nós vemos no alimento diário que atos de justiça, irmãos, não é o que você faz que você acha que é bom, mas é quando nós saímos para pregar o Evangelho. Esse é que são os atos de justiça. É isso que vai fazer parte da sua veste nupcial. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho com o objetivo de cooperar com o Senhor e com a edificação do Senhor, esses são os atos de justiça que são válidos diante do Senhor. Amém? Né? Fazendo morrer a nossa velha natureza, negando a nossa vida da alma todo dia. Isso, irmãos, são atos de justiça. Ó Senhor Jesus. Então, em Gênesis 4:20, né, continuando o que eu estava falando lá no começo sobre que o homem busca alimento, segurança. Diz assim: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Lembre que eu falei que o homem busca alimento, né? Primeiro então fala aqui, Jabal, ele habita em tendas e possui gado. Sim. Alimento. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. A música representa alegria, né? Alegria, felicidade. Você vê, o homem não precisava de música no Jardim do Éden, porque o próprio Deus era a alegria dele. Amém. Ele saciava todas as necessidades que a alma do homem precisa. E então, a partir de agora, o homem, como eu falei, ele tem que criar um mundo paralelo para tentar meio que suprir as necessidades dele. Né? Então, aí começou a tocar harpa e flauta. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Então eu creio que esse ponto já ficou claro sobre a alegria. A alegria, irmãos, só vem de Deus. Não há nada, irmãos. Amém. Esse concurso, irmão, que você vai passar, ainda, você vai passar. Já passou. Mas ele não vai te suprir. Você vai ficar alegre momentâneo.
mas Ele não vai te suprir. Sim. Porque a verdadeira alegria vem de Deus. Amém? Verdade. Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, o homem também tem buscado segurança. Olha o que diz Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, Amém. a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Sim, Amém. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Amém. Amém. Ele é uma torre forte que nos faz ficar seguros. Amém? Senhor Jesus. E aí em Salmo 91, se você só quiser tomando nota, se não for achando, amém? Amém. É só para confirmar o que eu estou falando. Provérbios 2:10. Provérbios 18, 10. E agora é Salmos 91, versículo 1 até o 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém. O versículo 4: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Amém. A sua verdade é pavês e escudo. Amém? Nós vemos aqui a nossa segurança vem de Deus. É verdade. Se o Senhor não estiver conosco, em vão vigia o sentinela. Sim. Nós podemos colocar um exército ao nosso redor. Se o Senhor não nos guardar, irmãos, tudo é sombra da realidade. Tudo é sombra da realidade, que é Deus. Verdadeiro capitão. Amém. Ó Senhor Jesus. E o Salmos 4:8 Sim. diz: em paz me deito e logo pego no sono. Sim. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E o Salmo 62:2: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Amém. Não serei muito abalado. Ó Senhor. Irmãos, Deus é tudo que nós precisamos. É tudo. Eu espero que você saia daqui claro hoje. Deus é tudo. Amém. Tudo que você precisa. Amém. Por isso que Ele é o eu sou. O que você precisa, Ele é. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos ao longo de toda a história Sim. que Deus sempre quis um povo que o representasse Verdade. e que expandisse o governo dele aqui na terra. Essa sempre foi a intenção de Deus, desde quando criou Adão e Eva. Quando Ele criou, falou para ele dominar. É que Deus queria que ele estendesse esse reino celestial aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus. Nós podemos ver isso também até na própria oração do Senhor Jesus, quando Ele ensinou os discípulos do Pai Nosso. Quando Ele diz assim: que venha a nós o Teu reino, Sim. e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Verdade. Não é isso que nós como igreja buscamos hoje? Sim. Realizar a vontade do Senhor, né? Que seja aqui na terra como é no céu. Essa é a vontade plena do Senhor, para que a igreja viva aqui na terra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, desde a criação de Adão e Eva até a história dos reis, nós percebemos que o Senhor queria uma representatividade aqui na terra. Oh, Senhor Jesus. Deus queria, Serafim, um povo que representasse Ele nessa terra. Verdade. Ó Senhor Jesus. Porém, em toda a história da humanidade, né, foi de altos e baixos. Você vai ver nas histórias do povo sempre altos e baixos, o povo de Israel. Aí uma hora o Senhor era o Deus da terra, Deus do céu e da terra, e daqui a pouco Ele era só Deus do céu, porque o povo se corrompia. É verdade. Ó Senhor Jesus. E você vai vendo, vai discorrendo nos livros da Bíblia, você vai sempre vendo. Sim. Se levanta um povo de Deus e daqui a pouco se corrompe. Oh, Senhor. Ó Senhor Jesus. E Deus sempre atrás do homem, irmãos. Deus sempre atrás de alguém que possa o representar nessa terra. Sim. Ó Senhor Jesus. Então eu vou falar só de alguns personagens aqui, porque o irmão falou bem mais na mensagem. Certo. Em Gênesis, né, nós vemos que há duas linhas, duas descendências, que nos mostram caminhos diferentes. Né, primeiro, Caim, né, ele não obedeceu a Deus, né, matou seu irmão. Ó Senhor Jesus, né, e o castigo dele foi viver errante pela terra. Oh, Senhor. E ele foi viver por conta própria, totalmente fora dos caminhos do Senhor.
E esse é o que a maioria da humanidade até hoje está nesse caminho. Ó Senhor Jesus. E não voltou para os caminhos do Senhor. Sim. Vivendo errante por essa terra. É o que mais nós vemos nas ruas. Verdade. Pessoas errantes que não têm um destino, não sabem nem para onde vai, vivendo pela sua própria força, buscando o que a gente acabou de mencionar, buscando uma alegria que não é verdadeira, buscando uma segurança que não é verdadeira. Sim. Ó Senhor Jesus, buscando um alimento que não vem do Senhor. Ó Senhor Jesus. É isso que a humanidade está nesse caminho até hoje. Sim. Mas o Senhor está nos chamando, amém? Amém. E através de nós o Senhor está chamando outras pessoas. Amém. É por isso que o Senhor conta com a igreja. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aí nós vemos também, né, a descendência de Sete. Através de Sete, ele gerou quem? Enos. Né? Enos que significa, né, frágil, fraco e mortal. Esse é o significado do nome de Enos. E é esse, irmãos, é dessa descendência que nós temos que sair. Sim. Aqueles que não confiam na sua própria força, na força do seu próprio braço, tentando se justificar, se auto-justificar, cobrindo com folha de figueira, que não adianta nada. Nós somos esses que somos fracos, irmãos, frágeis, mortais, que dependemos do Senhor. Amém. Então foi a partir daí, irmãos, que começou a invocar o nome do Senhor, Amém. a chamar pelo Senhor, a clamar pelo nome. Sim. Por isso que o invocar tem um significado muito profundo. Sim. Né? Mostra que você é fraco e você carece. Né? Mostra a minha filha chamando eu e a mãe dela todo o tempo, porque ela é frágil, ela é fraquinha. Ela precisa de nós para todas as coisas. E assim tem que ser nós como igreja do Senhor. Sim. Totalmente dependente do nosso Deus. Sim. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. E aqui, irmãos, nós vemos também outro cidadão em Gênesis 6, versículo 14. Se você quiser abrir, Gênesis 6, versículo 14. E outro personagem. Diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui, irmãos, foi quando o Senhor chamou mais uma pessoa para poder cooperar com ele, Sim. Amém. para poder ter uma raça para o representar. De novo, o Senhor chamando o homem. Sim. E Deus agora chama Noé. É verdade. Ó Senhor Jesus. E nós vemos na conduta de Noé que ele foi muito reto diante do Senhor. Nós devemos pegar algum dessas características de Noé. Noé, ele obedeceu o Senhor até o fim. Amém. Nós estávamos compartilhando no GF. Imagina, né, o quanto Noé ele sofreu bullying, né, sofreu as pessoas zombando dele. Nunca tinha chovido na terra. Chacota, tudo. Humilhação. O pessoal sempre, né? Provavelmente você é louco, você está construindo uma obra desse tamanho. Nunca choveu. Você está ficando doido. Imagina quantas críticas Noé sofreu por causa da palavra, O mundo todo contra ele. por obedecer a palavra. E muitas vezes nós, né, quando tem uma palavra de comando, nós temos muita dificuldade em cumprir. Nossa. E logo na primeira perseguição, já paramos. Nossa, Senhor. Primeira segurança, né, que ela conhece no shopping, já quer dizer, irmão. Ó Senhor Jesus. É verdade. Noé, irmãos, ele foi perseverante. Sim. Porque quanto tempo durou para ele construir a arca? Quantos anos? 100 anos. É Não, 100 anos não são 100 dias. verdade. Imagine, são 100 anos ouvindo piadas. É verdade. 100 anos, irmãos, ele sofrendo por causa de uma palavra do Senhor. É verdade. E aí nós vemos uma característica também boa na família de Noé. Nossa. A família de Noé foi um com ele. Porque imagina, Deus falou só com Noé. A Bíblia não fala que Deus falou com a mulher dele nem com os filhos dele. Imagina, ali já tinham passado 10, 20 anos, os filhos dele ali construindo aquele barco gigante. Meu Deus do céu, porque Deus não deu uma data. Pensando assim na cabeça, meu Deus, Pai do céu, já está trabalhando, já tem 20 anos. E cadê essa chuva? Olha, não estamos nem na metade. Não sabia nem É loucura.
Nem sabia que era o dia. Mas ele tem uma característica do trabalhador da última hora. Eles foram fiéis. Amém. Amém. Eles ouviram a palavra do profeta, que é Amém. Noé. E nós devemos ser obedientes. Amém. E nós, como família, também devemos cooperar, né? Principalmente as esposas, os filhos, cooperar com o varão, o profeta que está na sua casa, para poder cumprir a palavra de Deus. Precisamos crer, ser obedientes. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. E aí no versículo 22 do capítulo 6 diz assim, ó: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim que nós devemos ser, irmãos. Tudo o que o Senhor mandar fazermos, sim, amém. Sim. É sim, amém. Sim. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós vemos então, irmãozinho, que o homem também, o que ele buscou? Tornar célebre o seu próprio nome. Nossa, Senhor Jesus. Outra linha. Outra linha. O homem caído busca sempre tornar célebre o seu próprio nome, tentando fazer o seu nome ser famoso. E ainda hoje é assim ou não é? É. Essa é uma das maiores iscas de Satanás. É fazer com que você perpetue o seu nome, né? Sim. Seja reconhecido no seu trabalho. Sim. E aí, fazendo isso, negando os seus princípios, Sim. negando a palavra do Senhor, Sim. só para poder tornar célebre o seu próprio nome. E buscando viver uma vida totalmente dependente do Senhor. Então nós vemos aqui que nessa história representa na Torre de Babel. Nós vamos ver aqui mais um descendente de um dos filhos de Noé que desobedeceu, que ele foi amaldiçoado pelo seu pai, que é Cã. E aí ele através de Cã gerou Cush, e Cush veio Nimrod, mais um personagem com um aspecto bem negativo, né? Foi ele que incitou o povo naquela época a construir a Torre de Babel. Nossa, Senhor. Porque eles queriam se tornar, irmãos, totalmente independentes do Senhor. Aquela memória do dilúvio ainda estava fresca na mente deles, ou seja, eles viviam sempre debaixo, né, talvez de um medo de Deus, né, daquilo acontecer de novo. Sim. E agora eles queriam se desvencilhar de tudo que é de Deus. Verdade. Vamos fazer célebre o nosso nome, vamos fazer nós ficarmos famosos, vamos construir uma torre, não só para nós ficarmos conhecidos, mas também para a gente até nos abrigar no caso de um dilúvio. Sim. Pode ser que isso tenha passado na mente deles também. Sim. Eles não queriam depender mais de Deus para nada, viver sobre esse medo, entre aspas. Aí é que mora o perigo. É verdade. Ó Senhor Jesus. Sim. Então eles quiseram fazer célebre o seu próprio nome. E é isso que a humanidade está buscando hoje. Nós não temos, irmãos, que prezar pela nossa vida. Nós temos que buscar viver a palavra de Deus, entregar a nossa vida pelo Evangelho. Amém. Não amando a nossa própria vida. Nossa. Porque isso é amar a própria vida. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aí também ele fala um pouco de Abraão. Gênesis 12. Gênesis 12, capítulo 1. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abraão é outro, né? No chamamento de Abraão nós podemos também absorver alguns princípios. Com a dispersão do povo depois da Torre de Babel, né, eles se espalharam e criaram ídolos para si. E aí então Abraão já veio depois da Torre de Babel. E pela história diz que o pai de Abraão era fabricante de ídolos. Então Abraão ele estava num ambiente totalmente desfavorável e negativo. Nossa, Senhor Jesus. Mas ainda assim Deus chamou ele. Lembra-se daquela geração aí. Ó Senhor Jesus, mesmo assim o Senhor chamou. Nós também, eu mesmo estava num ambiente totalmente negativo e não era propício a ouvir a palavra. Sim. Mas o Senhor me chamou. Amém. Eu acredito que a maioria de vocês aqui foram chamados nessa situação. Ou seja, irmãos, tem chance para nós e tem chance para as pessoas que estão na rua. Amém.
Esse é um princípio que o Senhor quer que nós saiamos aqui hoje entendendo. Amém. O Senhor nos chamou de um ambiente negativo Chama. para nós sermos vencedores. Verdade. E Ele quer usar a nossa vida também, irmãos, para nós buscarmos aqueles que estão aí fora, Sim. que são os predestinados. Sim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Em 1 Pedro 1,2 diz assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo a presciência de Deus, o Senhor já tinha chamado Abraão naquele ambiente totalmente desfavorável. E o Senhor também nos chamou, segundo a presciência de Deus, ó Senhor Jesus, para a santificação do Espírito, irmãos, e obediência. Como está escrito em Romanos 4,17, pode anotar, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, e Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A história de Abraão é mais uma vez o Senhor buscando uma descendência, buscando um povo que pudesse representar Ele aqui na terra. Amém. E eu te pergunto hoje, você quer ser esse povo que representa Deus na terra? Amém. Amém. Glória a Deus. Sim. O Senhor ainda continua buscando, irmãos. A geração final somos nós. E a porta ainda está aberta para esses que querem representar o reino de Deus aqui na terra. Porque o governo humano está fadado ao fracasso. Verdade. Mas, irmãos, o Senhor busca aqueles, o Senhor tem buscado em toda a história aqueles que querem governar com o Senhor. Sim. Amém? Obrigado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Já estou acabando? Sim. Salmo 2, Salmo número 2. capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Sim, Salmo 2, 1. Bota aí, Serafim. Glória a Senhor, Salmo 2, 1 diz assim: Sim. por que se enfurecem os gentios Nossa. e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, veja só, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, essa palavra é tão atual. Não sei se você acompanhou essa semana, né, no canal do Rafael Bittencourt, ele mostrou. Ele tem mostrado, né, no canal de geopolítica, como os governos humanos têm cada vez mais tentado tirar tudo que é de Deus da sociedade. Tudo que tem a ver com Deus, você vai ver, eles estão cada vez tirando mais. Eu vi um vídeo essa semana que a mulher foi presa. Eu vi também. Porque ela, você viu? Ela foi presa, deixa eu ver qual país. Porque ela, acho que foi na Inglaterra. Inglaterra, porque estava orando. Ela estava orando na mente. De joelho. Não estava de joelho, não, estava em pé, parada na frente de uma clínica de aborto. E o guarda achou ela suspeita, porque ela estava lá parada. Chegou lá e começou a interrogar ela. Ela falou que não estava ali, só estava ali na frente. Ele falou: mas o que você está fazendo aí? Começou a questionar ela e por fim, ele perguntou: você está orando? Ela falou assim: não, eu posso estar orando na minha mente. Na minha mente, ela não estava nem proferindo palavras. Possivelmente, né? E por causa disso ela foi presa, irmãos. Olha que absurdo. Verdade. É isso, irmãos. Os reis estão se enfurecendo. Eles querem tirar tudo. Eles estão se levantando, estão conspirando tudo contra o Senhor Ó e Senhor. contra o seu ungido. É verdade. Eles estão dizendo assim, ó: rompamos, no versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é o grito do mundo, irmãos. Sim. Esse é o grito dos governos. Sim. Vamos romper, né? Esse é o grito da juventude, né? Que quer a liberdade. Eles querem romper, irmãos. É como se fossem cordas que estão prendendo eles. Sim. Eles acham que você servir a Deus, os princípios, né, judaicos cristãos, Sim. são como cordas que estão amarrando eles, Algemas. impedindo a liberdade deles. Sim. Isso é atual ou não é essa palavra? Sim. Verdade. Né? Então, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa mesma corda que para o mundo
né? Essa mesma corda que para o mundo deixa eles entrelaçados, presos. Ó Senhor Jesus, é a corda que nos sustenta. Amém. Aleluia. É os princípios, é a palavra de Deus que nos sustenta. Amém. O que para eles é algo, né, que está impedindo deles ser livre. É essas cordas que nos deixam livres. Amém. E essas cordas que nos sustentam nesse mundo caído. Nesse governo fadado à destruição. Por isso que nós temos que se apegar cada dia mais à palavra de Deus. Porque eles estão falando aqui da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é essas algemas que eles dizem. Verdade. É a palavra de Deus que é esses laços que eles estão dizendo. Sim. Então, irmãos, nós somos como um boneco de marionete que é segurado por cordas. Sim. Essas são as cordas que nos sustentam. Amém, Jesus. Amém? Amém. Mas nós não somos de fato como um boneco que é guiado, né, do jeito que nós temos nosso livre-arbítrio, mas nós entregamos ele para Cristo, para que eles possam nos governar. Amém? Amém. Essa corda que prende esse povo, que atrapalha a liberdade deles, que é a libertinagem, é ela que nos dá a garantia, que nos dá a garantia de que nós vamos ser vencedores. Sim. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. E agora o Senhor tem uma notícia boa para nós. Apocalipse 1:6 diz assim, Apocalipse 1, versículo 6. E nos constituiu reino. Amém. Aleluia. Ele nos constituiu reino. Sim. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, o Senhor nos chama, irmãos, para governar. Amém. Ó, que maravilha, irmãos. O Senhor nos chama para governar com Ele. Amém. O Senhor te constituiu, Tiago, reino. Amém. Sacerdote, Odete. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, é possível, irmãos. Amém. Em Neemias 1:4, não precisa abrir, já estou acabando. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui é para nós, amém? Cumprirdes, não, diz aqui, ó, mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Então aqui mostra que há esperança para aqueles que se arrependem. Amém. Quem precisa se arrepender, irmãos, não é só quem está no mundo, não. Somos nós, irmãos. Para o mundo ser encabeçado, para que todas as coisas sejam encabeçadas, a igreja precisa estar encabeçada. Não pense que essa palavra é só para que levamos para as outras pessoas, é para nós. Se nós nos convertermos, todo dia precisamos nos converter ao Senhor, nos arrepender, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Para nós finalizarmos, Mateus 28:18. O Senhor nos dá uma comissão. Aleluia pela comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Sim. toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verdade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmão? Não precisamos de mais nada. Amém. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor é a corda que vai estar nos segurando até a consumação dos séculos. Amém. Ele nos deu uma comissão. Não tenha nenhuma esperança, né, em Lula, Bolsonaro, em ninguém, irmãos. Sim. Em homens, porque é governo humano. É corrupto, né, pode se corromper. Confiamos somente no Senhor. Sim. Amém. E o Senhor nos deu uma comissão. Sim. Levar essa mensagem para outras pessoas, fazer discípulos. O Senhor conta conosco. Amém. Amém.
Porque essa é a visão, essa visão que nós estamos incluídos. Abre aí em Apocalipse, para a gente finalizar. Apocalipse 19, 13. Apocalipse. Ó Senhor Jesus, eu quero ser um vencedor, amém? Amém. Eu creio que todos querem. Apocalipse 19, 13, 14. Diz assim, ó. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Quem é esse exército, irmãos? Somos nós. Somos nós, irmãos. Amém. Creia que você vai estar nesse exército, amém? Vamos ser esses cavaleiros aqui, amém? No cavalo branco, com vestiduras, olha o que a gente leu lá no começo. Linho finíssimo. O que é o linho finíssimo? Os atos de justiça. Os atos de justiça, irmãos. Nossos atos de justiça é pregar o Evangelho. Amém. Amém? Sim. Não é obra própria, não é a sua própria justiça, não. Sim. Então nós vamos estar abordando a nossa veste. Aqui eu já consigo me ver, irmãos. Ó. Amém. Vestidura de linho finíssimo, branco E puro. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, Amém. você precisa se ver nessa visão. Sim. Você precisa se ver, Odete. Olha lá no cavalo branco. Aleluia. Aquela veste Amém. branca, Sim. reluzente. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, é possível, irmãos. Amém. A palavra de Deus nos mostra que é possível. É possível. Não foi possível falar todos os pontos, mas você vai ver em cada história que foi falada no mediário, Sim. Deus sempre correndo atrás do homem. Sempre. Porque Deus quer, Deus corre atrás de você, Odete. Fala assim, Odete, me representa nessa terra, Odete. Glória. Amém. Glória. Serafim, me representa, Sim, por amém. favor, Serafim. Glória a Jesus. Eu quero contar contigo, Sim. O irmão Deus conta conosco. Amém. Para nós sermos os representantes dele nessa terra. Amém. Glória. Podemos fechar essa era, amém? Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Sim. Nós cremos que nós seremos os vencedores, Senhor. Amém. O Senhor conta com a igreja, Pai. O Senhor conta conosco, Pai. Ó Senhor Jesus, nos dê mais dessa visão, Pai. Que esteja mais clara, Senhor. Que nós possamos já nos ver, Senhor. Lá nos ares, Senhor. Montado em cavalos brancos, Senhor. Aleluia. Junto com o Senhor, Pai. Governando, Senhor. Sim, Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Tira todo empecilho, Pai. Sim. Vai tirando toda esperança, Senhor. Amém. Que nós temos em governo humano. Sim, Jesus. Ó Senhor, o mundo, Pai, está conspirando contra o Senhor. Sim. Mas nós estamos a favor do reino. Amém. Nós somos um com o Senhor, Pai. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus.